Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse calor do verão na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Mantenha essa luminosidade do nosso astro-rei, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E no próximo dia 12 de março, comemoramos no Brasil o Dia Nacional do Bibliotecário, esse profissional que dedica seu tempo para cuidar de um dos espaços mais importantes da nossa cidade, a nossa biblioteca. A biblioteca tem como função proporcionar o desenvolvimento intelectual, proliferar o conhecimento e preservar a cultura local, sendo um espaço físico de fundamental importância para o desenvolvimento da comunidade e da região. É uma instituição democrática onde todos têm o direito a usufruir de seus serviços. Na sequência desse papo de frequentar bibliotecas e do convívio com os livros, encontramos vários benefícios. Palavra de bibliotecária. A leitura traz diversos benefícios para o desenvolvimento intelectual. Que é um instrumento valioso, é um instrumento precioso, porque através dele o aluno faz uma verdadeira viagem na sua imaginação. O aluno aumenta o seu recurso linguístico. O aluno aprende a ordenar o seu raciocínio lógico, aprende a se expressar melhor. Também desenvolve a criatividade. Então, a leitura, o mundo da leitura, é um mundo muito rico. Para as práticas de leitura, considera-se de fundamental importância a organização do espaço da biblioteca, seja da escola, seja a biblioteca pública, e a adequação para o atendimento. O prazer do contato com os livros é fundamental. A biblioteca da escola, em primeiro lugar, ela precisa ter um bom acervo, né? Além do bom acervo, ela precisa ter um bom mediador de leitura, não necessariamente um bibliotecário. Se tiver um bibliotecário, isso seria o ideal. Mas ela precisa ter alguém que entenda da prática de leitura, né? De como fazer a leitura, de como estimular a leitura, de como trazer essa leitura para dentro do espaço sala de aula. Além desse acervo, desse mediador, esse espaço de leitura da sala de aula, ele precisa ter uma característica física adequada a quem vai frequentá-la. Se são crianças da educação infantil, ela precisa se adequar a essa faixa etária. Se são crianças das séries iniciais, se são crianças da primeira fase do Fundamental 1, ou do Fundamental 2, ou do ensino médio, então a escola precisa organizar esse espaço de leitura de acordo com a sua faixa etária. Agora, se não tem o espaço físico na escola, ela pode fazer uso de outras estratégias, de buscar outros recursos que também são facilitadores e atendem à expectativa da escola. O hábito da leitura, através de projetos desenvolvidos nas bibliotecas, ajuda a construir valores importantes que a criança aprende desde cedo. Toda semana, Carlos Henrique vai até a Biblioteca Municipal e escolhe um livro para ler. O programa se tornou rotina em sua vida. Ele já perdeu as contas de quantos livros já leu e disse que aprende muito com cada leitura. Eu aprendo muitas coisas, aprendo a ler melhor, as aventuras que eles contam no livro, os romances, as fitas antigas, as histórias, passado, tudo. Assim como Carlos Henrique, quem foi à Biblioteca Municipal teve uma recepção bem calorosa. Os visitantes foram recebidos com um enorme cartaz que estava escrito o nome do projeto. O movimento Dia de Ler Todo Dia começou na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, ano passado, e hoje já está em todo o Brasil. Em Muriaé, a data não passou em branco. Quem veio à Biblioteca Municipal pôde participar de várias atividades.
Foram distribuídos para os visitantes centenas de frases de livros e de canções conhecidas. Essa aproximação com a folha, com o papel, a forma de repente, de você, o outro formato de leitura é muito importante, porque eles não fogem daquela questão do livro. E aproximam as crianças da biblioteca. Elizabeth é escritora e aproveitou para ir toda caracterizada e divulgar o seu trabalho. O livro infantil Uma Gotinha Atrapalhada, de um jeito simples e criativo, desperta a curiosidade das crianças em preservar o meio ambiente. Através da literatura e da leitura, a gente pode desenvolver a criatividade da criança, né? Através da imaginação, ela cria seu mundo secundário e também a gente educa através disso. A gente constrói valores, conceitos através dessa leitura. E para a entrevista dessa edição, recebemos no estúdio da TV Sim aqui em Linhares, Marcelo Martins, que é coordenador da Biblioteca da Faculdade Pitágoras, Unidade de Linhares. Marcelo é um dos profissionais mais respeitados quando o assunto é cuidar da biblioteca. Foi uma conversa bem interessante sobre o hábito da leitura, seus benefícios e sua importância, além do importante papel que as bibliotecas devem desempenhar e a importância, claro, do bibliotecário. É interessante que tenha, sim, um profissional bibliotecário, porque ele está ali capacitado, e assim deve ser. Eu sempre falo que cabe a nós, bibliotecário, o papel de incentivador, o papel de criar naquela criança que está ali na educação básica, ou mesmo aquele adulto que chega numa instituição, numa biblioteca e não tenha o prazer, não tenha o gosto para a leitura, a gente precisa estimular, a gente precisa colocar à disposição o que nós temos, o mundo encantado que existe dentro de uma biblioteca e as atrações. É com essa lição de responsabilidade de Marcelo Martins que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E continuando nesse papo gostoso sobre livros e biblioteca, vamos conhecer um pouquinho do que pode ser desenvolvido numa biblioteca para despertar o interesse pelos livros. Basta ter criatividade, iniciativa e querer fazer. Nossa dica de leitura desta edição. A ideia é transformar esse espaço em um espaço de interação, um espaço vivo, onde haja uma convergência de várias coisas, né? Então aqui a gente se emociona, a gente vibra com o aluno, a gente traz o aluno para um outro mundo, para uma outra realidade. Você entra na história e você fica imaginando como se você estivesse ali, vendo tudo o que está acontecendo. Eu trabalho com os alunos em 3 intervalos e nesses 3 intervalos, com pouquíssimo tempo, a gente usa todos os recursos que existem, possíveis e imagináveis, para captar o interesse ou despertar o interesse do aluno pela leitura. Eu gosto do Café com Poesia. Ela começa a falar sobre os poetas e aí a gente lê um pouco de alguma poesia que ele fez e aí consegue descobrir mais. Eu gosto da oficina literária porque ela junta os alunos de todas as classes, 3º a 6º ano. Ela sempre coloca a cartolina, o papel ali, com um tema diferente, como emoções que sinto ao ler, o que a leitura desperta em você. A gente escreve frases, a gente monta potes com garrafas, a gente arruma a sala com adesivos que a gente gosta. É um ambiente bonito, colorido, é uma coisa alternativa e que funciona como um fortalecedor da aprendizagem, né? Acreditar que vai conseguir mudar. Os dois falam sobre deuses. Nacional. O nome é O Reino da Voz. Ano passado eu não lia direito quanto eu leio esse ano e eu tinha muito problema em português, esse ano já não tenho. O aluno que frequenta a sala de leitura com assiduidade, ele tem uma mudança de postura e isso tem extrapolado esse espaço. Em 2 meses nós tivemos 76%
de alunos utilizando a sala de leitura. Tem um movimento de resgate dos livros. Óbvio que a tecnologia ainda é, né, nesse sentido, uma rival, né, mas eu acho que hoje na escola tem muitos alunos que prezam, que valorizam o livro mais do que, por exemplo, no ano passado. Já na nossa dica de livro, vamos de Patrícia Santos, bibliotecária do Sistema SESI Senai em Niáries, uma profissional que conhece o prazer da leitura. O livro que eu vou indicar hoje se chama Quando os Livros Foram à Guerra. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Começa com o momento de queima de livros que aconteceu na Alemanha em maio de 1933, onde alunos que apoiavam a Alemanha nazista realizaram um grande queima de livros em uma praça. E em contrapartida, os soldados dos Estados Unidos, a Força Armada Americana, ela utilizou o livro em apoio aos soldados contra as ideologias apresentadas pela Alemanha nazistas. Então, o ambiente Segunda Guerra Mundial, soldados recebem livros de doação, o país recebe uma grande mobilização de doação de livros, grandes bibliotecários também se envolvem nessa doação de livros, mas o ponto-chave é que eles identificaram, através de pesquisas, que os soldados precisavam, além de estarem armados, precisavam de um apoio psicológico e também no processo de recuperação e de lazer. Então, o livro ele foi uma grande arma nessa guerra ideológica e ajudou no vencer a Segunda Guerra Mundial. E num exemplo de dedicação e paixão pelos livros, conheçam junto comigo um projeto desenvolvido em uma biblioteca pública, o projeto Janela Literária. Nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Está show de bola! Quando soube da feira de troca de livros, Alexandra revirou os armários de casa e levou 5 exemplares para serem trocados. Eu acho que assim é uma forma de você fazer uma reciclagem, mais gente vai acabar lendo as histórias que você leu também, e você acaba descobrindo histórias novas. Você está levando o que, por exemplo? Eu estou levando desde literatura nacional, tipo Machado de Assis, assim, a Luísa Azevedo, e literatura internacional também, tipo, desde as mais contemporâneas às mais antigas. Tiago, de 8 anos, também adorou a possibilidade de trocar os livros que já tinha lido várias vezes por gibis, e ele separou um monte deles. O que você está achando dessa ideia aí de poder trazer o livro que você já tinha lá em casa e levar um diferente para poder ler mais? Ótimo. Mais de 900 títulos dos mais variados assuntos e gêneros literários foram disponibilizados para a troca. E para facilitar ainda mais a vida dos leitores, algumas estantes foram colocadas na calçada, bem na frente da Biblioteca Municipal. Israel e a esposa gostaram tanto da iniciativa que foi preciso usar uma sacola para levar tantos exemplares para casa. A gente tem gostos um pouco diferentes, eu gosto um pouco mais de história, geografia, né? Ela gosta mais de temática de autoajuda, saúde, essas questões. Então aqui tem um gosto para tudo aqui que a gente encontra, que é muito bom, realmente. O objetivo maior é que os livros não fiquem presos, que não fiquem guardados, mas que eles circulem e todo mundo tem algum livro em casa que já leu. Então é interessante que se troque por outros livros que você tem interesse. Além da troca de livros, o projeto chamado Janela Literária contou com diversas atividades. Para as crianças, a contação de histórias foi a atração principal. Como? Ué, eu cacei o saci! Mas também teve oficina de xadrez, que o Lucas, de 5 anos, aproveitou bem. Olha só a concentração do menino diante do tabuleiro. Quando a gente descobriu que aqui na Janela Literária ia ter o evento, que uma parte seria exatamente sobre xadrez, nós nos programamos para poder vir e ele poder acompanhar. A princípio a gente achou que iria assistir e não que ele iria jogar, mas ele está super empolgado, concentrado ali no jogo. Outra atividade que fez sucesso durante o evento foi a declamação de poesias, com a participação de escritores da cidade. A luz. Luz de um sorriso puro, digno e decente. Hoje eu tenho a biblioteca como a minha casa. Eu entro aqui, eu sinto o pulsar
de vida no piso, né? Porque a biblioteca viva é isso, é você sentir vida em cada espaço que ela te oferece. É na companhia desse belíssimo projeto Janela Literária que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Marcelo Martins. A gente percebe, por exemplo, na Biblioteca Pública de Linhares, que tem um acervo muito bom lá, mas que ainda, em parte, é desconhecido da população. E também tem o outro lado, pessoas, cidadãos e cidadãs de Linhares, que pegam livros na biblioteca e que não devolvem o livro. Então tem o outro lado também. Sim. O livro precisa circular. Você não pode pegar o livro, ler e guardar. Ou às vezes a pessoa pega, lê pela metade e joga num canto qualquer. O livro não pode ser tratado dessa forma, né, Marcelo? Sem dúvida alguma, né? A gente precisa entender, e a gente vê até campanhas onde as pessoas que têm livros, muitas das vezes você comprou um livro, você leu ele é interessante, você já leu, não quer mais, você deixou num banco da praça ou você presenteia um amigo, um colega, e aí você passa realmente a questão do hábito da leitura, você contribui com as outras pessoas. Nós sabemos que no Brasil a questão de compra de livros é um produto muito caro e a nossa população, infelizmente, ela não tem acesso. É por isso que nós temos os problemas, né, estruturais e de analfabetismo. Muitas das vezes é porque as pessoas não têm oportunidade de ter acesso a essa informação. Imagine você que muitos, nós ainda somos privilegiados, mas muitos não têm condições de comprar um jornal diariamente para poder ler. Então através da leitura, seja de um classificado, seja de uma notícia, que isso estimula realmente o prazer pela leitura, o hábito, o gosto pela leitura. Nós, na biblioteca, nós temos o cadastro daquela pessoa que pega o livro e ela tem a data marcada. A gente precisa colocar isso no aluno que o livro não é dele e que aquele livro, aquela obra, ela precisa circular. Passou por você, você leu, e o ideal é que você leia toda essa obra. Lê o livro por inteiro. Isso, por isso que você tem a oportunidade, inclusive, de renovar por mais tantos dias, para poder você ter essa oportunidade de ler toda a obra, todo esse livro, e daí em diante você passar para frente para quem também gostaria de ler essa obra. Ô Marcelo, a biblioteca, muita gente confunde a biblioteca apenas como um espaço onde os livros estão guardados ali, à disposição das pessoas que podem ter acesso. Por exemplo, no caso da Pitágoras, né, a pessoa que não tem um vínculo com a instituição, que seja professor, funcionário ou estudante, não pode pegar o livro e levar, mas a pessoa pode ter acesso ao livro lá, né? Além dessa questão do acervo que está ali à disposição da população, em rápidas palavras, Marcelo, o que pode ser promovido dentro de uma biblioteca para atrair a atenção de pessoas assim? Uma ou duas ações que você lembra agora? Olha, a biblioteca é um ambiente de várias atividades, principalmente no campo cultural, né? A biblioteca você pode fazer uma exposição de artes, você pode inclusive ter um sarau literário, e outras ações, inclusive música, por que não música na biblioteca? Passar filmes que são vinculados a livros, sem dúvida né? Alguma. Filmes que surgem de livros escritos. Justamente, existem muitos projetos, inclusive, contação de histórias para crianças. Você coloca quarta em vídeo, alguma coisa assim, que você estimula as pessoas a irem à biblioteca, e justamente aí, um filme que se baseou no livro tal, na história do livro tal. Isso daí é muito interessante. Você levar para a biblioteca, por exemplo, grupos de estudantes, que a história contada tem a ver com aquela faixa etária. Sem dúvida alguma, né? A gente atende diversos públicos e a intenção é justamente essa, de que você não tenha a biblioteca somente ela especializada para o campo acadêmico, no caso da Faculdade Pitágoras, mas que você possa atender aquela pessoa que
quer ler um bom livro de literatura, literaturas clássicas, os nossos clássicos brasileiros e até internacionais, que você pode encontrar naquele acervo. É importante, Marcelo, o cidadão frequentar mais a biblioteca, levar o filho, levar a filha, levar o sobrinho, o enteado, a enteada, por quê? Veja bem, eu acho que a leitura, ela é busca de conhecimento, é disseminação de conhecimento. Muitos dos problemas que nós temos no Brasil também, se a gente for levar em vias de regras, elas são oriundas justamente disso, da falta de informação, da falta de formação de leitores, porque quando você lê, quando você busca conhecimento, você também tem acesso a verdades e inverdades, daquilo que realmente é correto, daquilo que está certo, daquilo que está errado. Então, eu acho que a questão da leitura, ela facilita em tudo, ela facilita o seu linguajar, ela facilita a sua conversa com as demais pessoas, o seu dialeto, a sua escrita, ela te ajuda a se expressar melhor. E detalhe, você viaja no mundo da literatura, você vive uma realidade contada nas páginas de uma obra, nas páginas de um livro. Tem uma professora e pesquisadora, salvo engano, da Universidade de São Paulo, que eu acompanho bem o trabalho dela, tem uma frase de um dos livros dela que eu li, que ela diz o seguinte: a pessoa que não lê é como se ela morasse num país onde ela não conhece o idioma, né? E aí a gente verifica, Marcelo, vários processos, né? Até durante o período de Copa do Mundo, parece que todo mundo vira técnico Sim. de futebol, né? Igual eu costumo dizer, no período eleitoral, todo mundo vira sociólogo, filósofo, cientista político, né? Todo mundo dá opinião sobre tudo. E o que nós verificamos, você verifica, a gente verifica, que muitas opiniões são muito descontextualizadas, né? São opiniões assim que às vezes a pessoa ouve e simplesmente nem para refletir, e na rede social hoje isso acontece com muita frequência. Aí voltando a essa questão, de certa forma se está descontextualizado, muitas vezes no ambiente onde mora, na cidade onde mora. A leitura, o hábito da leitura de livros, de temas variados, contribui, Marcelo, para resolver essa questão? Sem dúvida. Ou pelo menos para minimizar o impacto negativo que ela... Com certeza, sem dúvida alguma, minimiza aí muito o impacto, porque a leitura, ela forma cidadãos críticos, né? Ela torna a pessoa mais crítica e crítica de si, e não que você aproveite a crítica do outro, mas que você possa até fazer autocríticas. Então, a leitura, ela vem a colaborar com isso, ela ajuda no seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto interpessoal. Eu acredito veementemente que muitos dos problemas que a gente vive, se o nosso povo tivesse realmente esse interesse que tem pelo futebol e pelas discussões políticas, esse interesse pela leitura, esse interesse pela busca do conhecimento, com certeza nós teríamos uma sociedade não só tão mais desenvolvida, mas também mais crítica e mais ciente do que tem à nossa volta, com certeza. Marcelo, para a gente finalizar esse encontro, já agradecendo pela paciência e pela disponibilidade de você vir aqui, qual por que é importante a biblioteca, seja pública, seja privada, né, ter um bibliotecário, um profissional bibliotecário, Marcelo? Professor Pereira, o Conselho Regional de Biblioteconomia, né, em suas resoluções e em seu código de ética, ele prevê, e a própria legislação prevê, que cada biblioteca, principalmente das instituições de ensino superior, e as públicas também tenham um bibliotecário. Nem todas as instâncias, nem todos os municípios no Brasil, eles cumprem com isso. Existia uma meta que seria até 2020, agora ela foi ampliada um pouco mais à frente, salvo engano, para 2022. É interessante que tenha, sim, um profissional bibliotecário, porque ele está ali capacitado, e assim deve ser. Eu sempre falo que cabe a nós, bibliotecário, o papel de incentivador, o papel de
criar naquela criança que está ali na educação básica, ou mesmo aquele adulto que chega numa instituição, numa biblioteca e não tenha o prazer, não tenha o gosto para a leitura, a gente precisa estimular, a gente precisa colocar à disposição o que nós temos, o mundo encantado que existe dentro de uma biblioteca e as atrações de que você possa realmente prender o público e tornar aquela pessoa que de repente não tinha um interesse pela leitura, ela passa a ter esse gosto pela leitura e passa a ser também mais um incentivador para as gerações, não somente as que estão aí, mas as gerações futuras que vêm aí e que cabe também, além de nós profissionais, inclusive você de parabéns, porque você trabalha com esse incentivo, mas também cabe ao seio familiar. A gente sabe muito bem que com as novas tecnologias, muitas das vezes o pai, ele permite o filho ter um tablet, alguma coisa nesse sentido, para assistir um filme ou ver outras coisas, e ele não tem o interesse de ter lá na estante, na sala, ou seja, no quarto da própria criança, um livro, um gibi, algo nesse sentido que incentive, que torne-o curioso e que crie esse hábito e esse gosto pela leitura. Maravilha. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Terceira vez, né, Marcelo? Terceira vez. Além de outros encontros que a gente já teve. Né? Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.